Tem um erro bem comum também que a gente falou, que eu estava falando, eu vou explicar ele um pouquinho melhor. Quando você não entra no campo, né, eu sempre brinco assim, entra no campo pelada. Né? O pessoal dá risada quando eu falo isso. Mas é isso, entra pelada, entendeu? Pelado quer dizer o quê? Você não está carregando nada. Você não está vestindo nenhuma roupinha das suas crenças, das suas vontades, entendeu? Daquilo que você quer entregar. Entra pelada no campo. Ou, né, de uma forma um pouco mais erudita, entra como um livro em branco. Né, uma página em branco. Mas é isso, você tem que entrar despida de intenção, despida de vontade, despida de expectativa, entendeu? Despida de apego, você tem que entrar pelada. Aí o pessoal corta, só bota essa parte, né, faz aquele meme. Você tem que entrar pelada no campo, e aí vira uma loucura. Mas é isso, você tem que entrar despida de intenções, pré-julgamentos, preconceitos e tudo prévio. A não ser com uma única coisa, com a inabalável e a determinação de fazer o bem, de servir ao bem maior, de servir aquele sistema. Entende? Essa é a única bagagem, essa é a única intenção que a gente traz. Humildemente de se colocar pequena para servir aquele sistema. O resto, você deixa tudo de fora. Deixa tudo para lá. Entende? Então, assim, quando você entra carregando julgamento, expectativa, quando você faz isso, você acaba servindo a quem? Não ao sistema. Você acaba servindo a história que o cliente conta, ao invés de servir ao campo e ao que o campo quer mostrar. Você acaba servindo a história e a armadilha do que aquela história, que quando você conta uma história, você já tem uma crença, né? E um final para ela. A armadilha de para onde essa história leva. E aí a solução não é positiva. Então, assim, pensa como é que a gente pode resolver, começar a não correr esses riscos, né, de errar dessa forma que a gente está entendendo. A gente precisa se preparar. A gente precisa se alinhar. Eu vivo falando isso para vocês. Preparação antes da sessão é fundamental para você entrar diante daquele campo, para você abrir a portinha, a janela, a tela, o que for, entendeu? É fundamental. E isso envolve o quê? Envolve concentração, envolve invocação, envolve uma postura de abertura, entende? Para quê? Para que você esteja pronta para ser um canal limpo, sem as suas próprias interferências, entendeu? Livre das suas próprias interferências. E para isso você precisa ter as suas questões trabalhadas, senão elas vão interferir inevitavelmente. Não é porque você é ruim, porque você é fraca, porque você é péssima, ruim de terapeuta, não é isso, é porque assim é, né? Essas forças, isso não resolvido, pressiona e impede de você enxergar. Por quê? Porque isso tudo que está não resolvido atrás de você são os óculos que você usa para enxergar a realidade. E aquele campo é uma realidade que você está enxergando com as lentes que você usa em função das suas próprias dificuldades. Simples assim. Então, se preparar é muito importante para você se colocar num lugar de centramento, presença, entende? E aí você precisa alinhar quem? Essas formas de expressão, né? Por isso que no método ECOS a gente trabalha muito isso, a trimembração, ou seja, né, essas três forças e os princípios e as leis sistêmicas junto, é só vivendo e sendo isso que você realmente fica num outro lugar. Então, você precisa alinhar o seu corpo, que é um órgão de percepção e expressão, as suas emoções, a sua mente, entende? Alinhar o pensar, o sentir e o agir. Muito terapeuta só se foca na leitura teórica, entende? Esquece que para realmente interpretar e ler o campo, você precisa estar em sintonia. Sintonia com o campo, sintonia com o seu corpo, sintonia com suas emoções, sintonia com sua mente, sintonia com o todo, sintonia com o cliente, sintonia com tudo. Simultaneamente. Aí você fala, não, agora ficou difícil. Não. É um exercício que você trabalha de atenção. Lembra que eu sempre explico o que é atenção? Atenção. Sem tensão. Isso é presença. E você tem técnicas
apropriadas para se endereçar para isso. Eu viro e volto e ensino, entendeu? Aqui exercícios, olha para trás, procura no meu canal, tem um monte de exercícios que eu ensino. Semana passada mesmo, ensinei vários, entendeu? E vem aí muita coisa pela frente. Sempre me pedem, eu falei, isso, bora praticar, bora mudar, e que nem falaram aqui hoje, né? Comecei a ter confiança, é isso, é para isso que eu tô aqui, é para mudar a nossa realidade, entende? E eu sempre falo, quando você avança, eu avanço.